Olá, começa agora mais um giro de notícias e vamos falar de esportes, destacando o feriadão do 1º de maio, que teve muitos fatos importantes do Brasil e no mundo. Começamos falando da Copa do Brasil. Nós tivemos times grandes em campo, com destaque para o Coritiba, que venceu o Souza da Paraíba por 3-0 e eliminou o jogo de volta. Um jogo que estava difícil de ser realizado, porque o CSP da Paraíba estava brigando com o Souza por vaga na Copa do Brasil, mas processos passaram e o jogo foi realizado e o Coritiba não tomou conhecimento do Souza da Paraíba e eliminou o jogo de volta. Outros dois times grandes que estiveram em campo, o Flamengo e o Cruzeiro, mas não conseguiram eliminar os jogos de volta. Ambos venceram por 2-1 jogando fora de casa. O Campinense saiu na frente com o Júnior Maranhense, mas Renato Abreu virou com 2 gols de falta para a equipe rubro-negra do Rio de Janeiro. Falando em Rio de Janeiro, o jogo entre Resende e Cruzeiro, o Cruzeiro abriu 2-0 em cima do Alvinegro aqui do Vale do Aço, com gols marcados por Everton Ribeiro e Nilton, mas no finalzinho o Guto acabou fazendo o gol do Resende, que salvou o jogo de volta. E aí teremos Cruzeiro e Resende no Mineirão e o Flamengo enfrentando o Campinense em Volta Redonda. Nós tivemos outros jogos também na Copa do Brasil, com destaque para o Santo André, que perdeu em casa para o Goiás por 3-2, mas teremos jogo de volta. Quem conseguiu eliminar o jogo de volta foi o rival do Goiás, o Atlético Goianiense, que venceu o Cianorte por 3-1 jogando no Paraná. E nós tivemos outros jogos importantes nessa rodada cheia da Copa do Brasil. Outro destaque foi a vitória do Ases de Arapiraca em cima do Ceará por 3-0. Na semana que vem teremos mais jogos dessa segunda fase da Copa do Brasil e o destaque fica por conta do Santos, que enfrenta o Joinville no sul do país. E agora vamos falar da Libertadores da América. O Corinthians acabou sendo derrotado na reedição da final do ano passado para o Boca Juniors jogando na Bombonera. O Boca, que estava sem Riquelme e estava só como destaque o Ervite em campo, acabou sendo superior ao Timão, que, pelo que diz a imprensa, parece que entrou com um salto alto no estádio da Bombonera. Mas a expectativa é de que o Corinthians, daqui a 2 semanas, vire o jogo contra o Boca. Precisa fazer 2 gols e não pode tomar nenhum, até porque não fez nenhum fora de casa. Outro brasileiro em campo foi o Grêmio. O Grêmio que acabou vencendo o Independiente Santa Fé por 2-1 jogando na Arena do Grêmio. O Grêmio que saiu na frente com o gol do Eduardo Vargas de cabeça, depois tomou um gol de pênalti, esse gol inclusive que teve uma polêmica muito grande, porque o Cris acabou fazendo o pênalti e depois foi expulso, dizem até que é o fim do Cris no Grêmio, mas como eu falei, o Independiente Santa Fé acabou convertendo o pênalti. E minutos depois, o Fernando acabou fazendo o gol da virada do Grêmio, da vitória do Grêmio, o Grêmio que jogou com 1 a menos grande parte do segundo tempo e conseguiu essa vitória heróica. Mas com esse gol do Independiente fora de casa, o time da Colômbia precisa de apenas 1-0 para conseguir a classificação para as quartas de finais e enfrentar o vencedor de Real Garcilaso do Peru e Nacional do Uruguai. O Grêmio joga pelo empate daqui a 2 semanas em Bogotá. E para fechar o assunto Libertadores, não podemos esquecer do Palmeiras, que surpreendeu todo mundo, surpreendeu a imprensa principalmente, conseguindo um empate lá no Estádio Caliente em Tijuana, no México. Tijuana que fica muito próximo a San Diego, nos Estados Unidos. O Tijuana que jogou com a torcida, mas a torcida não muito participou do jogo, e o Tijuana teve chances de gol, mas o goleiro Bruno acabou salvando. O Palmeiras trouxe um empate precioso lá do México, os primeiros pontos que o Tijuana perde em casa e é o primeiro ponto que o Palmeiras soma em casa, soma fora de casa. E agora com isso, no dia 14 de maio, no estádio do Pacaembu, o Palmeiras vencendo, ele garante vaga nas quartas de finais. Lembrando que se empatarem 0-0, teremos pênaltis. Qualquer empate com gols classifica o Tijuana. Esse empate 0-0 é chamado o pior dos empates para quem joga em casa o segundo jogo. E por isso, todo cuidado é pouco. Os mexicanos, se saírem um gol do lado do Palmeiras, não precisam ganhar o jogo. Só um empate com gols garante o Tijuana nas quartas de finais. Lembrando que quem vencer o confronto entre Palmeiras e Tijuana enfrenta São Paulo ou Atlético Mineiro. Como última informação, no final de semana teremos a segunda partida da final da Copa do Brasil Feminina aqui na nossa região. A cidade de São José dos Campos tem aí uma final histórica contra o Vitória de Santo Antão. Lembrando que o time joseense está muito próximo de conquistar o título mais uma vez da Copa do Brasil Feminina. Lembrando que você pode ficar ligado em nossa programação, que teremos mais notícias do esporte em toda a nossa grade. Fique ligado. Acesse www.redervc.com.br e até a próxima.